que a gente já começa a entender a importância da gente aceitar Jesus. Porque quando a gente se converte a Jesus, logo vem os concorrentes, e os concorrentes estão mesmo nos próprios elementos de fé, né? Por exemplo, a Escritura acaba sendo uma concorrente de Jesus na nossa adoração a Jesus. Os crentes, eles amam mais a Bíblia do que Jesus. A gente critica as outras religiões porque eles respeitam mais o Exu do que o Deus, né? O Olodum-Maré, que seria o Deus único das religiões de matriz africana, eles respeitam mais o Exu do que o Olodum-Maré, mais a Pombagira do que o Olodum-Maré, mais Oxóssi do que o Olodum-Maré. E a gente, nas nossas várias versões da tradição cristã, né, os católicos conversam mais com Nossa Senhora Aparecida do que com Deus do universo. E os evangélicos que se orgulham de não terem ídolos, tem dois grandes jogos de ídolos. Né? O primeiro grande jogo idolátrico são as lideranças cristãs. As pessoas não conversam com Deus, elas ouvem o que o líder cristão está falando. Se o Espírito Santo vier no meio de um culto e contradisser a palavra do líder cristão, e o Espírito Santo está lascado. Porque a idolatria, a autoridade, né, é terrível. E a outra concorrente são as Escrituras, porque se está na Escritura, e eu acho interessante que Deus, quando se fez homem, ele colocou as Escrituras no seu devido lugar. Olha, observar as Escrituras. Vocês julgam que elas falam, que elas trazem vida eterna, e são elas que falam a respeito de mim. Jesus não estava banalizando a Escritura, mas ele também não estava exaltando a Escritura. Ele só estava colocando a Escritura no seu lugar. Olha, vocês não são uma religião de estudiosos? Então examine as Escrituras. Mas elas são só isso, são Escrituras, são registros. Elas trazem no seu escopo uma verdade eterna, mas elas não são a verdade. A verdade sou eu. A verdade é o meu espírito nos profetas, a verdade é o meu espírito nos apóstolos, mas vocês ficam com a Escritura. Então, já que vocês gostam tanto de Escritura, acerca de mim elas dizem. Agora, nem tudo que está na Escritura é aquilo que Deus de fato pensa. E aqui eu não acho que a gente... então, isso é muito duvidoso, nem vou ler mais. A gente é assim, né? Nem vou ler. Se tem algum elemento duvidoso, eu não quero ler, porque a gente é muito xamanista, né? A Escritura tem que ser a sua pedra filosofal. A gente até fala isso, né? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia não é a minha regra de fé e prática. A minha regra de fé e prática é a minha comunhão com Jesus. Né? Mas que garantias eu tenho? Meu Deus do céu, se a minha garantia de comunhão com Jesus parar nas Escrituras, elas são os critérios, mas o único, o último, jamais. Aí a gente com essa chave aqui, entendendo que Jesus é que é a mensagem eterna de Deus, e não as Escrituras, elas trazem de maneira até empobrecida essa mensagem eterna, porque é um Jesus na Galileia. Por isso que Jesus nunca se preocupou com a Escritura. Ele vai falar em João 7,17. Se alguém fizer a vontade do meu Pai, conhecerá acerca da doutrina. O que as igrejas fazem? Elas põem a doutrina. Não, é através da doutrina que você vai conhecer a vontade do Pai. Ele fala, não, é fazendo a vontade do Pai que você vai conhecer a doutrina. Aí tem uma praxis aí, né? Uma praxis. Na medida que vocês vão fazendo a vontade do Pai, na medida que vocês vão caminhando com o Pai, na medida que vocês vão se entrosando com o Pai, é que a doutrina vai fazendo sentido. É o contrário. Aí as pessoas não. Primeiro é a doutrina. Primeiro a gente entende como é que a coisa funciona. Como? Sendo que a gente está falando aqui de, né, igual Jesus disse lá para o Nicodemos, se falando de coisas terrenas vocês não entendem, quanto mais se eu vier trazer para vocês as coisas celestiais, aqui a gente está falando de coisas celestiais, que as Escrituras são pobres. Talvez este caminho de pobreza intelectual que a gente tem, de pobreza existencial, a gente precisa começar, às vezes, pelas Escrituras, né? Parar nelas não dá. Aí logo alguém vem, mais uma pessoa que está negando as Escrituras. Eu não estou negando as Escrituras. Elas têm uma importância histórica, têm uma importância espiritual, mas
elas têm uma importância. Elas não são o absoluto da minha existência. O absoluto da nossa existência é a gente se relacionar com Jesus. É a gente saber que quando você acha que você descobriu uma coisa, Deus vai torcer essa coisa na sua vida. Né? Então, Jesus ele foi muito criterioso quando ele falou, olha, observar as Escrituras, porque vocês julgam que elas têm a vida eterna. Vocês é que julgam. Mas apesar de vocês julgarem que elas têm a vida eterna, de fato elas têm a vida eterna. Por quê? Elas falam de mim. Então Jesus botou as Escrituras, as Escrituras falam de mim, mas as Escrituras não sou eu, ou não são eu. Né? E aí, pensando nas Escrituras com essa reverência de não idolatrizá-las, 2 Timóteo 2 e 11 diz assim: a mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Vamos voltar um pouquinho, vamos lá no versículo 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como as próprias mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e em amor e santificação com bom senso. A palavra bem? Alguma mulher presente suporta essa palavra? Vamos falar a verdade? Suporta sim. O que eu tenho aprendido nos meus 50 anos de idade? Que essa maldição que as estruturas femininas atraíram para si, elas são tão malditas no sentido de essa maldição deu tão certo na cultura, na história da humanidade, que as mulheres não sabem viver sem isso, não. Elas até reclamam, elas acham ruim, elas querem um posicionamento, mas a verdade, quando elas encontram um lugar de falar assim, opa, eu sou plena em Cristo Jesus, porque elas querem até ser plenas, sem Cristo. Até porque Cristo é uma palavra masculina, e não vai muito para as... Na verdade, Cristo como homem se comportou assim, né, como um eunuco. Cristo bem efeminado para os gostos masculinos da história da humanidade. E Deus se comporta assim na boca dos seus apóstolos e profetas, mais dos profetas do que dos apóstolos, né? Um Deus assim, traído, como uma mulher que sempre é traída. Infelizmente, gente, as mulheres sempre são traídas pelos homens. Por isso que Jesus falou, olha, todo homem que olha com mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Jesus falando isso para dizer assim, ó, vocês quando largam suas mulheres, vocês estão colocando elas para serem adúlteras. Né? Porque vocês não veem as mulheres como pessoas, vocês veem as mulheres como um meio, um mecanismo. Né? E aí a psicologia já mostra muito isso, né? Tem a psicóloga Valesca Zanello, que ela vai dizer, gente, a história da humanidade mostra isso. Que os homens, eles amam muitas coisas. E as mulheres amam os homens. Aí as mulheres que amam a maldição, não, mas tem mulher que age assim, tem mulher que mata filho, tem mulher... Pois é, mas até essa frase eu estou dizendo que tem mulher que faz assim, mas as mulheres em geral como estrutura, os homens amam muitas coisas e as mulheres amam os homens. Né? Se você vai no presídio aí, claro que no Horto tem um presídio feminino, vai ver que as mulheres estão presas nem por crimes que elas cometeram, é porque elas estão casadas com homens criminosos. Elas são envolvidas com homens criminosos. Né? Aí não tem dinheiro para sair de lá e vão ficando lá. E às vezes o homem criminoso até hoje não foi pego, mas ela está lá. E ela vai pagando o preço, e fazem atrocidade, né? O Supremo está tentando fazer alguma coisa justa, como tirar aquela coisa da revista vexatória, alguém que já passou por isso. Você vai no presídio, você tem que ficar todo nu diante dos seguranças lá, aí você tem que agachar 3 vezes, né?
Eu já fiz isso 2, 3 vezes na minha vida e é horrivelmente constrangedor. Mas mesmo sendo horrivelmente constrangedor, as mulheres amam tanta maldição na qual elas nasceram, que a revista vexatória assim, ainda pega assim, meu Deus, a mulher passou por isso tudo, e você descobre que tem um celular no estômago dela, tem faca e 5 celulares na vagina delas, tem faca não sei o que, no reto delas. Aí você, meu Deus, até quando a justiça está tentando ser justa, o amor pela maldição é estrutural. E eu não estou aqui justificando toda a atrocidade que se faz com as mulheres. O que eu estou dizendo é que a maldição é maldição. E aí a gente lê um texto desse e fica assim, ai meu Deus, eu não dou conta disso. Mas também, se mostra uma liberdade, eu nem sou ouvido. E já tem aquele discurso, isso é um homem falando. O mais engraçado é que a maldição era tão maldita, que 2 movimentos aconteceram aí nessa semana que me deixaram impressionado. Né? O primeiro não foi essa semana, mas foi esse mês. A gente está no mês da mulher, né? Aquele, como é que é o nome dele? Frei. Gilvan. Ele que é? É Gilvan, que boboca. É o carequinha que anda com roupa marronzinha, ele parece da Opus Dei. Falou contra a mulher. Aí ele falando, aí ele pega aquela palavra empoderamento, querendo dizer assim, querendo culpabilizar a mulher. Olha o que a mulher quer. A mulher quer poder. Olha o termo, empoderamento. Aí ele começa a citar textos bíblicos para mostrar que as mulheres cabem mesmo. Faz isso aqui, ó. Ele foi bíblico. Está nas escrituras. Acaba sendo uma zona de conforto para a mulher. Isso. Aí ele vem com aquele papo da proteção, que não sei o quê, que enquanto as mulheres estiverem nessa coisa do empoderamento, elas vão morrer de câncer, não sei o que lá, blá, 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 coisa assim, né? Aí, nessa linha, teve, dizem que são as mulheres presbiterianas que fizeram um manifesto querendo ficar nesse conforto, que elas estavam se sentindo desconfortadas por serem tratadas como pastoras, porque pastor é uma atividade masculina. As mulheres, supostamente, mulheres presbiterianas, fizeram um manifesto, mas na verdade a líder dessas mulheres pediu a um tal de Ageu, que deve ser uma figurona aí famosa no Supremo, em algum concílio presbiteriano, para ele fazer um texto como se ele fosse as mulheres. Então ele fez um texto, ele foi publicado na revista Ultimato e tal. Mas acho que esse negócio dele já tem uns 2 anos já, porque essa coisa veio à tona agora por causa desse negócio do Frei. Como é que é o nome do Frei, gente? Frei Gilson. Gilvan, não? Não, acho que é Frei Gilson. Eu sei que é com G, né? Você está no certo. É G. Põe Frei Gilson para ver se é o Frei Carequinha da coisa marrom. Ele pagou 2 mil vídeos. Isso. E agora ele está apagando tudo, né? Porque deixou muito rastro. Inclusive falou mal do Papa. Claro, um cara que fala mal de mulheres não gosta do Papa, porque o Papa realmente ele é. Eles falam que ele é anticristo, mas na verdade é isso aí, é o próprio. Tão novinho, né? Tanto ódio à mulher, tão novinho. Se investigar, vai descobrir ele coisa. não pode casar com mulher, entendeu? Sim, infelizmente, se investigar, vai descobrir coisa. Quando o cara aparece com muita raiva de mulher assim em público, vai saber, né? Geralmente é um. Não vou falar isso dele, não tem como falar, mas falando assim de maneira genérica, vem em público se manifestar contra a mulher, gosta de homem, tem pedofilia envolvida, tem um monte de coisa errada, ou gosta de mulher para maltratar. É igual o Salomão, que nos tempos em que ele viveu, ele não sabia, mas ele não gostava de mulher. O cara, para ter mulheres, não gostava de mulher. Né? Mas, como na geração deles as mulheres não iriam questionar isso, as mulheres pensavam assim, não, mamãe me educou para ser a esposa do rei. Então, eu sou a 999, mas eu sou esposa do rei. Então, as mulheres têm essa socialização de concordarem com isso, de concordarem com a própria destruição. Né? E aí a gente precisa entender primeiro esse contexto. Né? O Paulo, embora ele esteja falando assim, e muito provavelmente era uma preferência pessoal dele, ele tinha que negociar com várias coisas ali. Porque a gente esquece é isso. O cara fala assim, porque o pastor que contesta isso, ele está sendo contra a Bíblia. Mas até o escritor que escreveu isso, ele estava sendo punido por Israel, porque ele estava sendo contra as escrituras de Israel. O Paulo, por exemplo, ele manteve a tradição hebraica, né, ou judaica, de que lideranças tinham que ser sempre masculinas. Mas mesmo contra a vontade pessoal dele, ele tinha muitas lideranças femininas ali,
a que ele agradece, né, no final das suas cartas, como a Priscila, que o nome dela vinha antes do Áquila, porque ela que era a liderança. Né? Então, mesmo ele tendo as preferências pessoais dele, ele morreu, inclusive, degolado pelos judeus, né? Foi o Roma que fez isso, mas a pedido dos judeus, porque ele era a pura contradição das escrituras judaicas. Porque na escritura judaica, o Paulo jamais seria ouvido, porque ele não era sacerdote, ele não carregava aquele símbolo do sumo sacerdote, não tinha as 12 pedras gravadas assim de Israel, ele não falava no templo, ele estava falando na prisão. Prisão é um lugar imundo, sujo. Como é que esse cara está pregando o evangelho? Se ele está preso é porque ele está afastado de Deus. Não. Aí a igreja vive pervertendo a mensagem de Deus nesse sentido, porque você está aqui. Mesmo o cara tendo seus machismos, até porque na época dele não se discutia isso, na época dele se pensava mesmo que a mulher é culpada pelos pecados do mundo porque ela foi enganada, ainda cai nessa tradição. Que uma pessoa que foi enganada é que tem que pagar porque ela foi enganada. Então, na verdade, o texto é elogioso, né? O texto encontra o homem e a mulher, cada um com a sua responsabilidade. Mas Deus falou com o casal, olha, no dia que vocês comerem isso, vocês vão morrer. E aí, a mulher foi enganada para comer do fruto, seja lá o que isso significa, é um texto todo truncado, é linguagem mítica, né? Até porque o fruto nem era o fruto era a relação do casal com Deus, era para isso que Deus estava olhando. Eu fiz um casal, eles têm uma relação comigo, eu dei uma palavra para eles. Vocês têm tudo vocês têm. Só tem uma coisinha que eu gostaria que vocês me consultassem. Né? Aí cada um pecou à sua maneira. A mulher teve de ser enganada para pecar. Então eu não vejo isso como um demérito, eu vejo isso como um elogio. Uma pessoa boa, ela só cai no erro quando ela é enganada. Mas olha que interessante, o que entrou para a estrutura da mulher? A gente escuta a adolescente falando isso. Eu fui trouxa, me enganou. Aí a mulher ela se criminaliza porque, aí eu falo para as mulheres nessas que eu tenho condições de falar, olha, pode parar, você não vai se culpar porque você amou. Você sofreu um abuso, você amou de verdade. Culpada é a pessoa que abusou disso. Mas as mulheres se criminalizam porque elas amam trouxa. Agora, trouxa, como é que é? Antes eu sofria, agora eu sofria. Né? Pega esses trocadilhos bestas que a cultura nos impõe. Então, antes eu sofria, agora eu sofri. E aí, elas passam a se glorificarem de serem frias. Né? Essa semana eu estava ouvindo a história de uma menina que ela tem 26 anos, menina sofrida. Ela me lembrou muito aquela pessoa que eu falei com vocês que estava brigada com as irmãs, que agora conseguiu a guarda das irmãs, né? Então ela tem a mesma idade dessa menina, então ela tem as características, a menina autista, né? E aí, ela foi terrivelmente abusada pela mãe. E aí eu estava esperando ela falar isso na entrevista, porque assim, já sei o que ela vai dizer no meio da entrevista. Que a mãe tinha um filho, a mãe tinha 3 filhas, mas ela tinha um filho no qual ela não encostava um dedo. Exatamente. A mãe narcisista que acabou com a vida das 3 filhas e ela conseguiu sair disso tem 2 anos, né? Amparados aí por várias instituições jurídicas. E aí ela, no meio da entrevista, ela fala que a mãe nunca atentou contra o filho, o homem que ela tinha. Olha o nível de maldição. Que até uma mulher, quando tem 3 filhas, ela vai desgraçar a vida dessas filhas, mas ela não vai atingir o homem. Mas isso não tem nada a ver com Deus. Por isso que Deus chegou para o casal e falou assim, olha, eu criei seres humanos. Seres humanos são responsáveis, não tem criança diante do mundo. Viu Adão e Eva? Um homem que deu nome, nomenclatura a todos os seres da natureza e que fez isso na sua solidão e que recebeu uma mulher assim, olha só, você não sabe viver sozinho. E aí eu dei a mulher, não foi para ela ser o seu capacho, eu dei essa mulher para que ela administrasse tudo que eu fiz junto com você. Mas eu te dei uma mulher adulta. Eu te fiz do pó da terra. A mulher já veio de um homem que estava pronto, ou seja, mais soberana ainda, sublime, e os dois iriam administrar tudo. Então vocês não são criancinhas, que a teologia cria isso, né? Primeiro foi a inocência, depois veio a consciência, o negócio das 7 estações lá. Tudo conversa teológica. E, na verdade, o ser humano pleno no Éden era ser humano pleno, ciente, sabia o que fazer, sabia governar e sabia governar com amor.
É na queda que o nosso olhar muda, é na queda que você começa a matar 1000 vacas por dia, igual a gente está aqui conversando, e elas estão morrendo lá em nome dos nossos capitalismos. Mas antes, tudo isso era administrável. Nada disso precisava ser disputado. E aí, a mulher é enganada, e aí a mulher que é enganada chega para o homem e fala assim, toma! E o homem, sem ser enganado, daí a responsabilidade da desgraça da vida ser do homem, ele comeu, tomou e comeu. E aí Deus chega para o Adão e fala assim, então eu vou tratar cada um conforme a sua adulteza. Adão, toda a existência é maldita por tua causa. Texto místico, toda a existência é maldita por causa dos homens. Eu falo isso na escola e os meninos sempre choram, né? Os meninos têm muita dó de homem. Ai, professor, eu não sei o quê, você pensa isso ali. Não, não estou pensando nada de vocês, eu estou dizendo que isso está na nossa estrutura. Né? Eu tive 2 meninas e um menino. E era incrível como o menino, que poderia ser visto como efeminado por outras pessoas, e às vezes ele pode ter uma outra orientação afetiva, performática, sexual, mas mesmo na estrutura masculina dele, ele já era um menino que a brincadeira dele era dar bicudo, era dar canelada, era não sei o quê. Eu ficava assim, nossa, que legal, meu menino é machinho mesmo, né? Porque eu não fui essa criança. Eu fui uma criança toda, não aprendi a jogar futebol para não tomar canelada mesmo. Quando eu tive que pular obstáculos, eu não pulava obstáculo nenhum na educação física, eu era o vexame da educação física, do 1º ao 5º ano. Todo mundo já sabia que eu não ia pular obstáculo nenhum. E do 6º ao 9º ano, eu não conseguia aprender nenhum esporte. E a bola sempre me achava, a bola sempre sentava na minha cabeça. Então, enquanto a gente estava fazendo musculações de ginástica, eu curtia a educação física. Na hora que ia para a parte do esporte, eu já ia lá para o cantão da quadra para a bola não me achar. Né? Mas aí o Kevin já nasceu com essa masculinidade estrutural e cultural. E aí ele já era um menino todo agressivo fisicamente, né? Pá, 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 pá. O que ele vai fazendo com isso na vida fora é outra coisa. Estou falando de estrutura biológica, cultural e até espiritual. E aí ele já brincava assim, com as meninas, né? Aí Deus chega para o casal e fala assim, então, eu fiz vocês, eu sei quem vocês são. E aí, eu estava falando, né, que quando eu comento na sala sobre os meninos, eu falo, olha, quero dar um recado para as meninas. Sabe por que a Terra ainda não explodiu, a Terra ainda não acabou? É porque as mulheres estão presentes. E fato, os meninos se envolvem com um monte de coisas, morrem tudo cedo. Né? Eu fiz estágio no Visoleta Neves, na maternidade, e aí a gente fazia questão de fazer a contagem de nascimentos por dia. Então, ficou nítido que taxas de nascimento são semelhantes. Às vezes na semana tinha, numa quarta-feira nasceram mais meninas do que meninas, mas na sexta-feira nasceram mais meninos do que meninas. Então tem um equilíbrio de nascimentos. O problema é que quando os meninos vão crescendo, eles se envolvem muito com a morte. Os meninos, eles procuram a morte. Kevin falava que ele ia morrer quando ele fizesse 18 anos. A Santa ficava apavorada. Mas é isso, o culto à morte está na estrutura masculina. Né? E os jogos têm que ser muito palavrão e porrada, e derramamento de sangue, não sei o quê. Está aí. Por isso que Deus falou para Adão, a terra é maldita por causa de vocês não têm compaixão, vocês são horríveis. E o mais efeminadinho dos homens é um ser ruim. Né? Pega um homem coitadista, ele exona demais a vida da mulher. Aqui em casa todos podem reclamar de mim, porque é a minha estrutura, essa desgraça. Mas o que a gente faz? Acaba que a gente precisa falar assim, graças a Deus por causa de Jesus Cristo. Porque está na estrutura. E os homens todos os dias têm de ter autocrítica para não serem assim. Né? Aí Deus fala para Eva, Eva do céu, você não confiou na minha palavra, olha o que você atraiu para você. E aí não tem ordens divinas ali, não, só tem constatações. Ah não, mas no texto está escrito assim. Esse que é o problema da bibliolatria. Porque o texto, que é a palavra de Deus, foi escrito por um judeu que era profundamente machistóide. Aí o que o judeu profundamente machistóide escreveu? E Deus disse para Eva, que o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A gente pensa que isso é uma ordem, né? Isso não é uma ordem, isso é uma afirmação. Olhar assim e falar, Priscila, você colocou esse brinco aí, a sua orelha vai inflamar. Você vai perder a orelha porque você não tomou os devidos cuidados.
Mas eu estou te amaldiçoando ou estou falando de uma consequência que é do que você colocou? Qual é a diferença? Quando eu chego para alguém e dou um aviso, eu estou amaldiçoando essa pessoa? Eu estou dizendo que a vida é assim, olha, por que você não desceu pela escada, você se jogou do prédio? Né? Traumatismo craniano, vai ficar agora com problemas mentais pro resto da vida. Mas isso sou eu amaldiçoando a pessoa? Que a gente, vira essa boca para lá, Deus! Não, você caiu mesmo, teve traumatismo craniano, e não tem jeito. Não, isso é só um exemplo. E aí é Deus dizendo para Eva, querendo dizer assim, olha só, você não confiou na minha palavra, sabe o que vai acontecer com você ou com toda a estrutura feminina? As mulheres terão uma tendência de adorarem os homens. E as mulheres aqui, sejam as casadas, sejam as que não são mais casadas, sabem disso. Como é que é horrível lutar contra essa adoração feminina ao masculino. Que as mulheres adoram o masculino até quando elas estão educando suas filhas. Né? É igual esse caso aí, a mulher fez altas covardias, no caso dessa menina aí, eu fiquei lembrando de uma pessoa que foi minha paciente, que hoje se tornou médica, né? Que quando ela chegou no meu consultório, a mãe dela estava planejando vendê-la para garota de programa, na mesma idade da menina que estava vindo na entrevista. Ela tinha 13 anos, a mãe, minha filha, nós precisamos ganhar dinheiro. E a mãe estava programando que essa menina virar garota de programa. Graças a Deus, hoje ela é médica, mas ela ia ser uma garota de programa, porque mamãe... E eu falava para ela, pode ter certeza, se ela tivesse um filho, ele seria bem protegido. Mas é a mulher odiando a própria mulher. Então isso é uma estrutura terrível no mundo caído. Né? Eu estou dizendo isso porque a gente precisa ter consciência disso. Homens e mulheres precisam ter consciência das estruturas que nos formam, para a gente não ficar lendo o texto bíblico com essa estrutura. Eu preciso perdoar Paulo pelo que ele escreveu. Preciso também entender que isso é uma preferência pessoal dele. Mas eu preciso entender que se isso era a palavra de Deus, no máximo era a palavra de Deus para aquele contexto ali, para aquelas pessoas. Que a gente também esquece que o Evangelho traz libertação. O que é a libertação? Deus faz isso no nosso meio. Deus levanta mulheres aqui para falar. Mas você imagina isso numa cultura grega, e numa cultura... eram os gregos profetizando com um monte de mulheres judias ao redor. Aí a mulher judia, gente, o que aconteceu ali foi o Espírito Santo mesmo. Mas os homens gregos, romanos e judeus, a mulher profetizou, mas ela profetizou com seios de mulher, com pernas de mulher, com bunda de mulher. É jacobiça. E aí as mulheres que eram usadas por Deus para profetizar, elas também carregavam alguma coisa mundana, que era no sentido de, gente, repararam na profecia, mas não repararam na profecia, repararam no físico delas. Por isso que em 1 Coríntios Paulo fala, no culto é bom que a mulher vá de véu. Porque até o sorriso da mulher é criminalizado, o olhar da mulher é criminalizado. Aí uma pessoa sendo usada por Deus falando com você assim, aí a pessoa, nossa, ela está assim, parece que ela está gemendo, né? Então já vai erotizando tudo. Aí Deus tinha falado para ela, Eva, como você escolheu confiar na serpente, não confiar em mim, o problema não é você ter sido enganado, o problema é você ter me largado para confiar na serpente. Então a estrutura feminina agora ficou assim. Vai ficar confiando, né? Qual é a grande serpente da vida das mulheres? Com toda a sinceridade, qual é a grande serpente? Às vezes até literal. A grande serpente da vida das mulheres são os homens mais íntimos. O que mata as mulheres nas estatísticas brasileiras, para não falar de outros países, não são homens estranhos às mulheres, não são os seus íntimos. É o marido, é o ex-namorado, é o pai, é o irmão. São todos os íntimos que atentam contra elas. Às vezes íntimos espirituais, é o pastor que está molestando a ovelha. Né? Então, aí quando a maldição é colocada ali, no sentido de olha o que vocês fizeram com a psique de vocês, existe também a salvação, que é a salvação das mulheres é passarem a confiar em mim. A mulher que confia em mim, eu vou tirando as serpentes da vida dela. Só que aí também, essa é uma questão que Deus deixou para os seres humanos. Porque Deus se revela. Ele se revela na profecia, ele se revela no caráter das mulheres. Né?
Eu acho engraçado, por exemplo, que a própria tradição das Escrituras enfatiza muito uma mulher mau caráter como a Jezabel, a rainha Jezabel. Mas não enfatiza muito as mulheres, quando enfatiza a Esther é aquela mulher, né, que estava lá numa fila de umas 400 mulheres que o rei comeu durante toda a noite, então ela se submeteu a isso, então nem dá muito para exaltar a Esther. Né? Mas, por exemplo, a Débora aparece porque a Débora é uma mulher muito velha. Se era chamada de juíza Débora, é porque era uma mulher idosa. Aí ela é banalizada pelos apetites. Né? Agora, Deus teve, no decorrer da história, mulheres profetisas e tudo, que elas foram o quê? Abafadas pela tradição judaica. Né? Você vai ver as mulheres tendo evidências, mulheres em idade, digamos assim, atraente para a cultura masculina, é na vida de Jesus. Aí você tem lá, a mulher da qual saíram 7 espíritos. Aí todo mundo já acha que só porque da mulher saiu 7 espíritos, ela era uma prostituta. E o texto não fala que ela era prostituta, só fala que ela era uma mulher que tinha 7 espíritos, que é a Maria de Magdala, né? Maria Madalena. Aí você tem a samaritana, que era uma mulher que foi jogada fora de 5 casamentos, que aí os pregadores falam que era uma mulher que tinha vida fácil. A vida dela não era fácil, não. Ela era uma mulher digna, por isso que Jesus foi lá conversar com ela, porque ela era digna. E aí Jesus fala para ela, mulher, você é muito intelectual, mas olha só, não é nem em Samaria, nem em Jerusalém que é o lugar de culto. O lugar de culto é o compromisso de cada ser humano com Deus. Por isso que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Tipo, você é uma, chama o teu marido. Te achei, mulher. Só Deus, né? Para poder colocar essas figuras em evidência. E elas vão aparecendo no Novo Testamento, apesar das afirmativas de Paulo, elas vão aparecendo. Disse, né, nas melhores pesquisas teológicas, que a carta aos Hebreus é uma carta anônima, exatamente porque ela foi escrita por uma mulher. E muito provavelmente uma mulher que andava muito pertinho do apóstolo Paulo. Né? E é interessante você ver no estilo da carta que ela realmente é uma carta feminina, porque a intelectual que escreveu Hebreus, que é uma carta difícil da gente ler, mas tem uma feminilidade ali, que o Hebreus faz? Ao invés dele comparar o Evangelho de Jesus com a Torá, eles pegam, a pessoa feminina que escreveu Hebreus, pega o Evangelho de Jesus e tira o Evangelho de Jesus dos Salmos. Só uma psicologia feminina conseguiria tirar o Evangelho de músicas. Aí vai pegando os Salmos. Aqui, ó, a ressurreição está no Salmo tal. Aí o negócio do sacrifício está no Salmo tal. Ah, Deus fala que ele não gosta de bode de ovelhas, é no Salmo tal. Só uma mente feminina conseguiria fazer isso, porque as mulheres têm suas características diferentes das dos homens. Né? Porque o projeto de Deus era que mulheres e homens deveriam coordenar tudo que ele criou de maneira parceira e não de maneira rival. Né? Mas aí a carta ficou anônima porque, né? E a pessoa que vai saudar a carta, ela vai mostrando que eram pessoas próximas do apóstolo Paulo. Mas todo mundo admite que não foi o Paulo que escreveu a carta, porque não tem nada a ver com a pena dele. Até porque Paulo entendia muito de Torá. E a pessoa que escreveu, se não era uma mulher, era um homem de características bem femininas, e conseguiu achar o Evangelho nos Salmos. Não sei se você ler Hebreus agora, vocês vão ver. É Hebreus e Salmos, assim, o tempo todo. Né? Então, mas eu estava falando, essa questão acabou ficando uma coisa assim. O Espírito foi derramado sobre toda a carne, na promessa do Espírito Santo está muito clara. A gente deveria valorizar mais o que o profeta falou do que o que Paulo escreveu. O que os profetas falaram? Que nos últimos dias, ou seja, todos os dias depois da ressurreição de Jesus, porque quando Jesus ressuscitou, o diabo ficou doido, faz 2025 anos, de acordo com o nosso calendário, que ele ressuscitou. E aí, todos esses 2025 anos são últimos dias, por quê? Nesses últimos dias, o Espírito será derramado sobre toda a carne. E aí ele vai enfatizando. Porque o que era considerado carne, pessoas, seres, os homens. Aí o profeta fala, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aí o Paulo quer que as mulheres fiquem caladas nas igrejas. Mas a promessa do Espírito Santo é que as filhas iam também profetizar. Ia ter toda uma negociação histórica? Sim. Infelizmente tem algumas filhas que atrapalham. Então uma mulher chamada Sol,
Profeta Sol. Ela é toda sensual, ela fala uns negócios lá, mistura cristianismo com astrologia e vai ficando muito rica fazendo isso. Mas não é por causa da profetisa Sol que Deus deixou de usar suas filhas para profetizarem. Né? E aí o que você vai ver? Que tem uma preferência, e Deus não vai negociar essas preferências, porque Deus falou que os filhos e as filhas iriam profetizar, que os servos e as servas também iriam profetizar, porque eles iriam ser cheios do Espírito Santo. Mas quando você vai ver, por exemplo, essa manifestação da presbiteriana, você consegue entender então que a presbiteriana já nutria um ódio contra a presidência da ex-presidente Dilma. Era muito ruim você ter uma presidenta. Né? A própria palavra presidenta, que consta no nosso dicionário, ela era odiada até por mulheres de poder no Brasil. A ministra Carmen Lúcia, não, eu sou um amante das letras, mas no dicionário das letras que ela ama está escrito presidenta. Né? Mas era uma mulher com capacidades administrativas, que a Dilma ela era desconcertada para falar em público, mas ela era uma exímia administrativa, tanto é que ela vinha sendo secretária de Estado de vários governos. Né? E uma mulher muito humana. Agora, é claro, ela estava administrando com uma igreja inteira no Brasil odiando-a por causa disso. Porque a justificativa da presbiteriana é, pastor, ele chega a citar isso. Por que você acha que na Bíblia está escrito assim, é necessário que o bispo seja marido de uma só mulher? Não tem falando que a bispa seja esposa de um só homem. Que é um cara totalmente, como é que a gente chama isso em história? Um cara totalmente anacrônico. Ele não consegue entender que o Paulo estava partindo de um contexto judaico. No contexto judaico não existiria mesmo lideranças femininas, não. Agora, uma coisa é o contexto judaico, outra coisa é o Espírito que seria derramado sobre toda a carne. E toda a carne significa, viu, judeus, vocês vão morrer de ciúme, porque eu vou derramar o meu Espírito sobre todas as nações. Mas, assim como as mulheres amam a própria maldição, os cristãos também amam a própria maldição. Não, Deus, não derrame sobre nós queremos adorar Israel. Paz sobre Jerusalém. Porque ninguém quer assumir a fé em Jesus. E a gente faz isso de diversas formas. Aí fica os cristãos não querendo assumir a fé em Jesus, eles preferem adorar os judeus. E ficam as mulheres não querendo assumir a sua fé em Jesus, elas preferem adorar os homens. E aí, por exemplo, a minha mãe, que foi uma dessas mulheres, a primeira mulher que eu vi assim, Deus tem um negócio com essa mulher. E Deus falou com ela a vida inteira que ele tinha um negócio com ela, que ele queria que ela fizesse certas coisas. Aí ela falava, não, Jesus, não, porque está na Bíblia que a mulher tem que se submeter ao seu marido. Não, faça diferente. Por isso que a gente acha estranho uma chamada Bispa Nadir falar, não, Deus falou que ele iria me dar um ministério, nem que para isso ele tivesse que tirar a vida do meu marido, que ela apanhava muito do ex-marido dela. Né? E Deus falava para ela, aguarda, porque eu vou levar esse homem e você vai ser. Aí alguém fala, olha só, essa mulher tem que ser processada, deve ter matado o marido. Não é nada disso. É porque o marido tinha tanto compromisso com a morte, com a violência, que ele batia nela para matar. Aí Deus falava assim, aí era Deus quem falava, né? Eu acho que quando Deus chega com uma mulher e fala algumas coisas para ela, aí é Deus. Eu não posso entrar no meio disso. Deus fala para ela, aguenta, porque isso uma hora vai acabar. Sou eu quem vou tirar. Para outra ele fala assim, eu vou tirar. E a mulher, ai meu Deus, não, o senhor não vai tirar, não vai. Aí a gente critica a Eva, mas são os nossos frutos proibidos. Às vezes o fruto proibido da maioria das mulheres que a gente conhece é isso. Larga esse macho, larga isso aí. Aí eu vou ficar sozinha. Não, gente. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você vai descobrir que você estava lutando pelo nada. Deus vai dizer para algumas pessoas. Para outra ele vai falar, suporta isso aí porque eu que vou resolver isso. E para outra ele ainda vai falar, olha, vai com tudo, isso vai gerar um grande conflito, mas eu ainda vou me levantar em teu favor. Mas isso que eu estou falando, se as mulheres não conseguem resolver nem a questão pessoal delas, íntima delas, imagina um contexto desse aqui. Aí você tem duas idolatrias, né? Ai, Senhor, eu já gosto de adorar o homem, agora tem base bíblica para adorar. Viu, Senhor? Aí a pessoa mostra para Deus aqui, ó, Senhor, ó, tá aqui, ó, na tua palavra. Quem falou que esse trecho aqui é minha palavra? Esse trecho é minha palavra aplicada.
aplicada a um contexto onde as profetisas eram tentadas se tornarem prostitutas no templo, então tinha que ter critério. Mulheres, por favor, quando vocês forem para o templo, né, não vão com aparências exageradas, não vão com cabeleireiras exageradas, porque os gregos estão aí. Né? Mulheres de Corinto, por exemplo. Corinto era quase a Rio de Janeiro da humanidade. Que a Rio de Janeiro gosta de ser chamada de Babilônia, né? É nesse sentido que as mulheres elas saíam do culto. Você vê, uma igreja que a ceia acabava em bebedices, né? Imagina as mulheres bêbadas no final do culto. Então, ali ele tinha que colocar essa regra, ó, não quero mulher falando no culto. Para aquela igreja ele tinha que falar isso. Era uma resolução factual, né? E aí o Timóteo, que era um líder tímido, falou, Timóteo, esse pessoal vai para cima de você. Então já coloca a regra logo e põe a culpa em mim. Não permita que a mulher ensine nas igrejas. Aprenda com toda submissão. Porque é assim que aquelas mulheres precisavam ouvir esta mensagem. Por isso que eu estou falando o tempo todo aqui. Que a palavra de Deus ela é mensagem. De maneira que isso aí não serve para nós não, gente. Pode servir para a gente em alguma situação. Né? Se, por exemplo, se Deus começa a todo culto tomar mulheres e tudo, e aí elas ainda não dominando o próprio espírito vão ficar caindo no chão, aí por uma questão até lógica e prática é bom mesmo, né? Que as pessoas venham com roupas que vão ficar menos expostas. São coisas bem operacionais que não representam aquilo que Deus pensa. Foi Deus quem fez a mulher, foi Deus que fez a mulher com corpo de mulher, foi Deus que fez a mulher com jeito de mulher. Aí a partir da queda do Éden, o homem passou a criminalizar a mulher porque ela foi iludida, na verdade, e ele é que deveria se autocriminalizar porque ele, sem ser iludido, fez aberto. Sem ser iludido. Né? E aí algumas coisas que já iam acontecer que passam a ter essa psicologia complicada, né? Porque a vida, a natureza é assim. Porque olha o nível da maldição. As mulheres sofrendo tudo que elas sofrem, elas conseguem atentar umas contra as outras. Né? Mulheres menstruam todo mês e elas mesmas zombam da sua biologia. Elas ficam com raiva se você der uma palestra mostrando que não é sangue menstrual, que na verdade são produtos menstruais e que aquilo ali é muito doloroso, aquilo ali é penoso, mas mesmo assim as mulheres fazem isso, né? Teve 4 filhos e maltratou as 3 filhas. Então, com esse sofrimento todo, algumas mulheres conseguem causar sofrimentos a outrem. Por isso que ele está falando aqui, olha, o resgate está aí, é começar a colocar esse sofrimento nas mãos de Deus, ia começar a ouvir a voz de Deus, ia começar a ser submissa única e exclusivamente a Deus, porque quem é submissa única e exclusivamente a Deus vai saber no tempo e espaço a que precisa ser submissa, né? E todos nós, não são só as mulheres não, todos nós precisamos submeter a coisas no tempo e espaço. Por exemplo, né, nos processos aí que eu tive que colocar em escolas de aula, eu tenho plena consciência de que eu devo submissão àquelas diretoras. Naquilo que eu tenho que ser submisso. Naquilo que elas estão fazendo de maneira criminosa, eu tenho que chamar os outros poderes. Porque tanto eu quanto elas somos submissos a outras instâncias superiores. Né? Porque fica essa coisa polarizada. Ah, não, mas que a mulher tem que ser submissa. E aí, na verdade, a submissão é usada como a esperteza feminina. Não, seja submissa. Cria uma estratégia. Você sabe, né? A mulher sabe dobrar todo mundo. Jeitinho. O jeitinho. Aí fica aquela mulher safada, que uma hora é tratada como santa, outra hora é tratada como diaba. Na verdade, não é nada disso, gente. Então, quando ele está falando aqui dessas frases assim, bem paulinas, né? Bem concretas, né? Não aceito que a mulher ensine na igreja, aprenda com toda a submissão, a mulher vai ser preservada na sua missão de mãe. Ou seja, mulher não é para exercer autoridade de homem. Você fica assim, mas o que é autoridade de homem? O que é autoridade de homem? Alguém sabe explicar o que é autoridade de homem? Porque existem autoridades, né? Infelizmente, na humanidade, os homens pegaram a sua força física e o fato de uma mulher ter sido iludida
e exercer autoridade sobre elas. Né? Então, se existe alguma autoridade de homem, foi uma autoridade culturalmente produzida, não foi divinamente produzida. Porque Deus fez o homem ficar só para ele aprender a valorizar a mulher. O que a religião faz? É o que o Paulo diz aqui, né? Ele fala assim, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Aí ele já hierarquiza. Ele entende que Adão ter sido feito primeiro faz ele ser superior a Eva. Mas isso é a mente de um homem que não é Deus. É só um escritor temente a Deus, que teve uma sabedoria imensa para trazer o evangelho para a gente, mas que não entendia tudo da vida, não entendia nada de mulher, porque ou Paulo era viúvo ou ele era solteiro, então ele já não entendia nada de mulher. O máximo que eu podia fazer era falar com a sabedoria de Deus para aquele tempo, para aquela circunstância, para aquilo que estava sendo exigido dele ali. Porque nesse sentido, nem Salomão tem sabedoria para falar sobre as mulheres. Né? Então a gente precisa, né, resumindo essa mensagem que ela é tão ampla, se pudesse aqui eu ficaria falando 10 semanas sobre isso, mas resumindo, uma convocação às mulheres presentes aqui. A gente precisa se reconciliar com Deus. E se reconciliar com Deus não é desprezar as Escrituras, mas também não é idolatrizar as Escrituras. Se relacionar com Deus é se relacionar com Deus, que vai fazer a gente ver as coisas que são para todo mundo, as coisas que não são para nós, porque Deus nunca vai chegar no ponto e vai falar assim, eu estou instituindo a autoridade feminina. Por quê? Porque o próprio Deus seria colocado em dúvida. Como ele foi colocado lá. Né? Porque o engano prosperou, a gente está no mundo caído. E o engano prosperou. As mulheres se auto-enganam. Aí quando Deus fala com elas, ela fala, mas Deus. Então Deus não vai negociar isso. Isso ele vai deixando aqui para a nossa comunhão. Quem entendeu essa mensagem e quem tem um relacionamento com Deus, eu falei, peraí, cara, eu descobri o segredo da vida, o segredo da minha vida como mulher neste mundo tão cão, tão terrível. É que eu preciso me reconciliar com o meu Deus, eu tenho que ter comunhão com Ele, eu tenho que ter um conchavo com Ele. Graças a Deus a gente já tem mulheres aqui presentes que estão tendo essa experiência e que jamais deverão deixar algum homem tomar isso. As mulheres que têm essa experiência com Deus não podem ter medo da solidão. Porque às vezes a mulher precisa escolher entre a solidão, né? Ou é a solidão de ser menosprezada por um homem que, eu tenho 50 anos de casado com o cara, mas tá 50 anos de menosprezo. Né? As mulheres ficam relevando esses menosprezos. Ou então, tem que ter medo de não ficar sozinha, como a samaritana. Me jogou fora, mas eu ainda vou tentar viver. Uma hora essas pessoas serão encontradas por Jesus. Não sei em que linguagem, nem de que forma, mas Deus não deixa ninguém sozinho. É ninguém mesmo, incluindo as mulheres, que às vezes elas esquecem que são pessoas. Né? Mas Deus não deixa ninguém desamparado. Né? O mesmo Espírito que está em filhos e filhas, e servos e servas, é o mesmo Espírito que não vai deixar ninguém, nem os seus filhos, nem as suas filhas abandonadas e abandonadas. Por mais que o nosso vocabulário seja masculinizante. Né? Então, ai meu Deus, qual é o segredo para eu sair disso? O segredo, gente, é se relacionar com Deus. Porque Deus nunca vai dizer isso, né, para alguém. No sentido coletivo do termo. Eu sei que ele fala com pessoas em particular. Mas esse é o empoderamento, né? É muita covardia do Freire ficar falando que a mulher que quer empoderamento é porque ela quer poder. E que querer poder significa querer estar acima do homem. Poder para viver, né? As mulheres nem têm a garantia da vida delas ainda. Então, que a gente penúltimo domingo do dia da mulher? Último, não sei. É o último, hoje é que dia? 23. Então ainda tem domingo que vem, dia 30. Que as mulheres aqui presentes não abram mão desse segredo. O segredo não é ficar ouvindo Paulo, nem ouvindo a mim, nem ouvindo a ninguém. O segredo é
Eu preciso, como mulher no mundo caído, me reconciliar com Deus que tem um conchavo comigo. Porque ainda tem essa coisa bonita, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E as mulheres que invocam o nome do Senhor, elas não percebem como é que essa salvação vai nas vísceras delas. O problema é que às vezes elas têm comunhão com Deus, mas saem do quarto da comunhão, vão reproduzindo as questões sociais, né, que estão dentro delas. Eu tenho comunhão com Deus, mas eu preciso ser espertalhona. Eu tenho comunhão com Deus, mas eu preciso beijar a sogra do meu marido. Eu preciso ter comunhão com Deus e também por isso eu não gosto de homem. Eu preciso ter comunhão com Deus, mas também eu preciso entender que talvez nesse momento aqui específico eu tenho que ser parceira do meu marido. Então, tem toda uma dinâmica aí, que cada um precisa descobrir diante de Deus. Agora, eu vejo, eu estou falando isso porque eu estou numa geração onde eu estou vendo, ouvindo, sentindo, como é que Deus fica tentando chamar mulheres, né? Nesse sentido. Às vezes a gente fica assim, mais engraçado, Deus faz promessa para homem, né? Igual a gente tem um filho que ele teve promessas audíveis a ser, né, vinda de Deus. Deus falou nada do seu filho. Ele falou não de maneira tão portentosa como ele falou do filho. Aí a Priscila tem um filho também, que foi dito não sei quantos anos atrás. Não falou nada da Alice. Eu vou explicar o porquê disso, né? Aí tem um tal de Josué que vai nascer não sei quando aí. E tem umas figuras masculinas. Mas é essa que é a ironia do atuar de Deus que a gente não consegue entender. É porque Deus, na sua graça, está dizendo, gente, eu vou trazer figuras masculinas, vocês vão ver. Os caras são muito difíceis. A gente tem o maior exemplo vivo aí na nossa geração, que é o Caio, né? A Sônia fica preocupada com o Kevin. Quando eu fico olhando a história do Caio, eu falei assim, o Kevin é um anjinho, meu Deus do céu. E os meninos têm uma teimosia, e eles são sofridos, mas são teimosos, e eles são sofridos, mas eles também são espalhafatosos, eles são sofridos, mas tem uma crueldade ali no meio daquele sofrimento. Por isso que Deus prometeu. É para dizer assim, olha que criaturazinhas que eu quem fiz, mas os bichinhos são fáceis não. Eu prometi porque sou eu quem vou salvar, porque os bichinhos não são fáceis não. Eles até são carentes, são sofridos, mas são terríveis. Agora, as mulheres são tão legais que Deus não precisou nem prometer. Elas já são Deus nas vísceras, elas já nascem sendo deusas. Elas já nascem sendo legais. Elas já nascem... Eu lembro da Brenda, né, que tem todo um conflito psicológico, assim. Mas, gente, eu desconheço uma criança tão simpática como a Brenda quando era na tenridade dela. Até os seus 3 aninhos, né, que a gente chama de tenridade. Assim, olha só, gente, Deus não precisou nem prometer que essa menina é Deus na nossa vida. Ela é toda simpática, ela é toda legalzinha e tal. Né? E aí fica parecendo assim, nossa, ele está sempre denegrindo os homens. Né? Eu estou mostrando assim, quando Deus promete, você tem ali 100% do amor de Deus manifestando e você tem 100% da ruindade do ser ali. Deus vai dizendo, olha, fui eu quem prometi, sou eu quem vou transformar. Agora, Deus não promete às mulheres porque elas já são a transformação divina e que ainda vão apanhar tanto. Né? Apanham, né? Qualquer coisa que faz, tá na TPM, como se a TPM fosse uma cócega. E aí, toda pessoa realmente nascida de Deus vai manifestar o caráter de Deus. E aí quando Deus promete esses homens, é porque esses homens, meu Deus do céu. Você fala assim, porque Deus prometeu mesmo. Porque Deus prometeu. Eu estou ouvindo o Caio contando ontem que quando ele fez 13 anos, que ele sacou que Deus tinha um negócio com ele, ele disse que ele aprontou todas mesmo, que ele chegava, ele era convidado para pregar, e ele levava as mulheres para ficar agarrando elas na igreja. Olha que sujeito difícil, né? Até que com os 18 anos Deus usou a linguagem que ele conseguia entender. Que é a linguagem do incêndio, do suicídio, um monte de coisa. Deus encontrou com ele, e ele não é um ser humano fácil, não. Mas ele fala, é a graça do Senhor que me traz até aqui. E a graça de Deus transforma. Mas são pessoas difíceis. Eu vejo aqui na minha casa, por exemplo, né? Não quero expor meus filhos, não. Estou falando de seres humanos.
É ruim ser pregador e às vezes ser psicólogo, porque quando você está falando do ser humano, eles estão achando que é recadinho. Não, é que eles são seres humanos iguais a qualquer seres humanos na casa de vocês também. Mas olha que bonitinho, por exemplo. Eu vejo as minhas filhas. Elas não precisaram nem ser prometidas, porque a gracinha delas de lutarem contra algumas coisas pessoais. A Brenda está lutando contra as coisas pessoais. Eu falei, gente, olha que pessoa linda. Né? Por mais que ela tenha os conflitos, ela está tentando fazer o que ela consegue fazer. Já a parte masculina da nossa casa, não, vai ser do meu jeito. Aí todo mundo tem que se socializar com os vícios e não sei o quê. Eu não estou falando do filho, estou falando que o ser humano do sexo masculino, ele é assim. Por isso que ele é prometido. Entenderam aí? Que as promessas de Deus para os homens, porque assim, ó, os bichinhos são terríveis. Por isso que eles vão aprender a amar todo mundo, porque eu amei eles. Eles são horríveis e eu os amei, eu os fiz, eu vou lidar com as perversidades deles. Eu me lembro que eu estava conversando com uma filha de um ex-pastor, que uma das crises dela com Deus atuais é isso. Filho de ex-pastor, que eu lembro. Filha de pastores, né? E ela está assim, porque ela conseguiu sair de um casamento com um perverso. E ela está assim, olha, eu não acredito em Deus, porque eu vi Deus entregando um monte de profecia para o meu ex-marido, esse desgraçado, esse crápula, e Deus nunca falou nada para mim. Aí eu ouço ela falando com muita reverência, porque eu olho assim, ó, aquilo ali é a luta de Jacó com o anjo, né? Ela vai ter que lutar com o anjo, vai sair com a perninha quebrada, ela vai entender. Mas a reclamação dela está errada do ponto de vista intelectual? Não. Como assim que eu fui casado com um crápula que me maltratava e ele recebia a profecia de um monte de gente e Deus nunca falou nada para mim? E meus pais são profetas do Senhor e Deus nunca falou nada para mim, mas eles entregaram tanta profecia para essa desgraça desse meu ex-marido. Hoje, desculpa, as pessoas têm medo de palavras, né? Eu falo desgraça, porque nesse caso aí o cara é uma desgraça de ex-marido mesmo. Aí eu tentei falar com ela, olha só, a gente não fala muito que Deus é graça, então. De repente Deus realmente tem uma coisa maravilhosa para esse seu ex-marido. Mas a primeira notícia que você tem, notícia boa, que vai ser longe de você, que ele não presta. Segundo, pode ser que a grande coisa que Deus tenha para ele, ele é tão perverso que ele nunca vai abraçar o que Deus tem para ele, que ele vai morrer na calamidade. Então você já está livrada. Mas a pergunta dela é, por que Deus nunca falou nada para mim? Porque Deus não precisa falar muito para quem já é Deus em pessoa. É isso que as mulheres não conseguiram entender. As mulheres são presença de Deus na vida. Não estou falando isso aqui, querendo ganhar as mulheres. Não, estou falando de uma conclusão verdadeira. Por exemplo, eu pego a minha mãe e meu pai. Meu pai sempre teve profecias acerca dele. O homem do coração duro. O coração dele é tão duro que ele não abraça nada do que ele sabe que Deus faz na minha vida. Né? E com a minha mãe, Deus sempre falou com ela. Deus nunca levantou a minha mãe em público. Minha filha, eu vou te mandar, não sei para onde, não. Com meu pai, Deus já fez isso. Eu estou te mandando de Recife para Belo Horizonte, não sei o quê. Mas o bicho é duro. O bicho está com 70 anos no coração duro. E é crente. Tem toda a aparência que os homens gostam de ter. É crente, frequenta a igreja, é bíblico. Esse filho dele fica aprendendo essas coisas erradas, falando mal da Bíblia. Eu falo todo bíblico, mas é um cara que é todo bíblico e todo anti-Deus. Nem se enxerga. Mas é um homem cheio da promessa de Deus, no sentido público do termo. Agora, as mulheres que Deus chamou, gente, às vezes Deus nunca fez nenhuma promessa, né? E na verdade, porque elas vão sendo Deus nas vísceras dela. Eu olho para a senhora e não tenho vergonha de mim. É o ser humano talvez mais perfeito que eu conheço, é a minha esposa. Ela é muito legal. E ela é tão legal que a humanidade dela vira uma armadilha para ela, porque é um ser humano tão legal que às vezes fica assim, Deus, não vem argumentar comigo, porque ela realmente é muito, ela não faz isso não, isso sou eu interpretando, tá? São mulheres tão legais, tão perfeitas, que a outra armadilha é essa, assim, Deus não vem falar nada comigo não, porque eu sou mãe, eu já fiz isso, já paguei por aquilo, eu enfrentei tudo. Eu sou assim, então faz alguma coisa para mim. Né? É interessante, talvez eu tenha tido alguma promessa em público, mas eu tenho um conchavo com essa mulher desde que era criancinha. Mas aí quando eu chego perto dela, eu sou doida, eu não sirvo, eu não posso. Mas, meu Deus do céu, fica assim, o que vai ser da gente se essa mulher se for? Porque é Deus na vida da gente. Aliás, os meninos tratam ela como uma deusa, sem eles perceberem.
É tipo a razão de viver de todo mundo que cerca ela. É uma pessoa dessa precisa de ter um culto. Olha, eu vou fazer uma mulher chamada Sônia. Não, Deus faz isso é por ser difícil. Né? O ser difícil, quando ele fala, é porque isso tudo é uma questão social. Por exemplo, por mais que algum dia eu possa ser acusado, ou preso, ou pagar por alguma coisa injustamente, ainda assim eu tenho toda uma estrutura social que me ampara. Vai nas prisões hoje. Nas prisões de estupradores, de ladrões, de assaltantes, de tudo quanto é coisa. A fila de mães velhas cansadas é imensa. Vai no presídio feminino, ela está presa porque ela é suspeita. Ninguém sabe o que ela fez. Nem a mãe vai visitar. Então, estava tentando dizer para essa pessoa, né, que ela não ficar chocada porque Deus falou muito com o ex-marido dela, não. E de repente, Deus não é graça mesmo? Ele está falando com o perverso, perverso, eu quero ser salvação na sua vida, perverso. Aí o perverso pega o que ele recebeu de Deus e ganha todo mundo na lábia, ele vai pregando e vai pegando um monte de mulheres. Então, uma hora o perverso vai encontrar o dia da calamidade dele. Agora, por que Deus nunca falou comigo? Porque Deus não precisa falar com você, você já é a expressão da presença de Deus. Né? E uma hora Deus fala, Deus sempre fala. Deus sempre fala. Então, se a gente, né, como disse a provável autora aos Hebreus, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque a gente é machista. Como é que a gente ouve a voz de Deus? Você alguém, aí você já acha que é Deus falando. Não, gente. A gente precisa ouvir a voz de Deus de maneira mais feminina. Olha, nessa conversa aqui Deus está falando um tanto de coisa, eu preciso pegar isso para mim. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Porque tem um monte de dica aí que se alguém entender alguma coisa, a chave do cérebro vai virar. E a gente vai ter tantas mulheres poderosas aqui, sem precisar de oficialidades. É isso.